Sejam muito bem-vindos à nossa 11ª live do movimento SOS Agro RS, um movimento em prol dos produtores rurais gaúchos. O que nós estamos pedindo? O que nós somos? Nós somos três grupos de produtores rurais, onde nós já contabilizamos mais de 2.350 pessoas em prol de um único propósito, de que o pleito da Farsul seja atendido e seja o socorro, o fôlego dos produtores rurais gaúchos. Hoje nós temos 210 prefeituras que enviaram ofícios ao governo federal, ao Ministério da Agricultura, pedindo que o pleito da Farsul seja atendido. Temos ao total mais de 400 ofícios em apoio ao pleito da Farsul. Nesse momento de hoje, nós vamos fazer uma live com o Dr. Vinícius Dutra, que é empresário da Grande Porto Alegre, com a produtora rural Graziele de Camargo e com o João Batista Olive, que fundou o Notícias Agrícolas e hoje dirige no Canal Rural o programa Mercado e CIA. Grazi, o seu João e o Vinícius Dutra. Oi, Grazi. Oi, gente, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Muito boa noite. Boa noite, doutor Vinícius. Muito boa noite, Grazi, Dandara. Privilégio estar aqui com vocês. Ô, seu João, a tua câmera tá virada. Oh, de novo? Peraí. Sim. Opa. Aqui. Estamos aí. Oi. Olá. Tudo bem? Oi, Me João, ouve? seja muito bem-vindo. Muito bom. Legal. Boa noite ao Vinícius. Boa noite a Graziela, a Dandara. Boa noite a todos do Rio Grande do Sul que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui com vocês nesse momento prazeroso de se falar, mas difícil de a gente acompanhar o motivo dessa live, o motivo desse pessoal estar aqui reunido. Para mim, como eu sempre digo, é uma honra, porque eu adoro e respeito, idolatro, para não dizer outra coisa, o povo do Rio Grande do Sul. Gratidão, suas palavras são calor que aquece nossos corações e faz com que nós tenhamos força de continuar para que consigamos superar essas dificuldades que estão ocorrendo agora, que está afligindo tantos produtores rurais de nosso estado. E a união de muitos e a ajuda de pessoas que são marcos, são pessoas que nós reconhecidas no mundo agro, é importantíssima, que o foco único e exclusivamente é manter a sobrevivência do agro no estado. E fico muito feliz que o senhor esteja aqui conosco, da mesma forma que nós agradecemos a vários municípios de outros estados, outros políticos de outros estados que estão apoiando, independente de partido. Aqui não tem partido, não tem... O único partido é o agro para a sobrevivência das pessoas que estão realmente passando dificuldades, tendo em vista que se perderam tudo nas águas que aconteceram no mês de maio. Então, obrigado pela sua participação, obrigado por esse bate-papo, que nós consigamos trocar ideias e consigamos engajar mais pessoas na luta em defesa da agricultura. Pois é, Graziela. Muito Graziela. boa noite, então, seu João. Então, muito boa noite, gente. Para quem ainda não me conhece, né, eu sou produtora rural aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, estamos aí juntos para falar mais do nosso movimento SOS Agro RS. Não gostaria de estar falando por tudo que a gente está passando, pelos prejuízos que a gente perdeu, pelas lavouras que se foram, mas o momento se faz necessário, né? A gente começou um grupo, juntamente com o Dr. Vinícius e com o Éder e com outros agricultores, juntamos um grupo aí com mais de 2.350 produtores, pessoas que querem apoiar, para que a gente possa divulgar e falar, né, para as autoridades e para as outras pessoas que queiram apoiar também, que a gente precisa que o pleito, né, que a Farsul enviou para o Ministério da Agricultura seja aceito. A gente gostaria muito de ser ouvido. Nós entendemos que somente essa proposta que a Farsul levou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro,
é a única proposta, a única saída, é a única solução para que a gente realmente continue no agro, né, para que a gente possa fazer aquilo que a gente ama, que é produzir, e que para a gente continue sobrevivendo depois da tragédia, né, e fora o que nós já tínhamos passado há 3 anos atrás com seca. Então, hoje a gente juntou aqui todos nós e com a participação do seu João, para que a gente possa falar mais disso, para que a gente possa sensibilizar mais pessoas que ainda precisamos de ajuda, que não está tudo bem e que nós vamos precisar de muita ajuda por muito tempo, mas que agora é necessário e urgente que a gente possa permanecer e que a gente realmente tenha condição, né? E agora eu estou falando de recurso para continuar no agronegócio. E a nossa única saída, sim, é fazer com que as autoridades, com que o governo federal aceite a gente poder prorrogar as nossas dívidas, né? O pleito da Farsul é isso, a proposta é que a gente possa prorrogar as nossas contas por 15 anos, com 2 anos de carência, com 3% de juro. E é isso que nós estamos tentando e lutando todos os dias, junto com os outros produtores. Muito bem, assim, se me permitem, eu quero dizer duas coisas. Uma delas, positiva, eu acho que temos uma boa notícia para dar, não é, infelizmente, referente a providências governamentais. A boa notícia é isso daqui que está acontecendo, Vinícius, pelo fato de que nós estamos juntos, né? Como disse a Graziela, são 2.350 pessoas que, se não estão aqui, vão ser atingidas, vão ser alcançadas e muito mais. Eu convidei vários amigos para estarem conosco, e esse é o diferencial, essa é a grande notícia. Nós não estamos quietos, nós estamos juntos, nós estamos fazendo um movimento. Não é partidário, mas sim é um movimento político, um movimento de cobrança, um movimento de união, para que as pessoas que estão no poder, e é sempre momentâneo eles estarem no poder, eles não vão ficar eternamente, eles entenderem que o poder não é deles, que o dinheiro não é deles, e que o país e o Estado do Rio Grande do Sul não pertencem a eles. Então, assim, essa é um grande diferencial. Não quero fazer comparação com o meu Estado, muito menos dos demais estados, mas eu sempre respeitei o Rio Grande do Sul, Vinícius e amigos desta live, como o Estado de maior referência em termos de união das pessoas. Assim, por dois motivos, se me permite fazer essa uma digressão, aí eu vou fazer um apanhado da minha vida. Então, assim, eu nasci em Araraquara, interior de São Paulo. Criancinha, eu era uma pessoa assim, uma criança focada em comunicação. Minha avó tinha aqueles radiões imensos, assim, eu ficava ouvindo. E meu pai ouvia a rádio, naquela época era a Rádio Nacional e tal, e ouvia também a Rádio Gaúcha. Eu perguntava, criancinha, né, ficava curioso e tal. Aí meu pai tinha uma fascinação pelos gaúchos. Estou falando isso da década de 50, 60. E assim a gente falava, mas por quê, né? Porque essencialmente as notícias que vinham eram notícias políticas. Meu pai era homem político. Nunca participou de nada, mas tinha muito interesse. E aí a gente percebia, eu perguntava para o meu pai, mas por que, né, que você fica ouvindo aí os gaúchos, a Rádio Gaúcha? Ele dizia assim, naquela época, né, que eram os gaúchos que protegiam o Brasil. Olha que loucura, a mensagem que ele me passava. Exatamente naquela época, a Argentina era muito forte e tal. Eu até me lembro, né, que criancinha, o meu vizinho, vizinho do meu pai, da família, viajava para o Rio Grande do Sul, viajava até a Argentina e trazia maçãs. Nossa, eu ficava, a barriga assim, né, água, a boca enchia de água, assim, que vontade de comer aquela maçã. Tal. Os argentinos produziam maçã. E aí, também eles produziam e mandavam para a gente, você acredita? Leite. Nós importávamos leite da Argentina, leite que chegava no estado de São Paulo. Só para ter uma ideia, naquela época, nós importávamos feijão do México, imagina. Nós não tínhamos comida, a gente não passava fome. Meu pai trabalhava muito, mas nós não tínhamos variedades, assim. Enfim. E essa história do meu pai ter uma fascinação pelos gaúchos, por causa dele, que
os gaúchos vão nos defender lá na fronteira, o gaúcho da fronteira, aquela coisa toda, porque a ameaça era da Argentina, que era um país que era mais desenvolvido que nós. E essa impressão ficou no meu cérebro. Aí, claro, estudei e tal, virei jornalista, até que um dia, como jornalista, eu viajei para o Rio Grande do Sul, finalmente. Aí eu tomei um susto. Aliás, assim, tem uma coisa engraçada, acho que eu posso estender um pouco essa conversa ou não? Senão eu não vou... Claro. Pois é. Isso faz um tempo, eu cheguei em Porto Alegre encapotado. O Rio Grande do Sul vai passar muito frio. Nossa, eu cheguei em Porto Alegre, estava 40 graus. Eu não entendi nada. Eu falei, como assim? Mas aí, no Rio Grande do Sul, sendo mais rápido, as coisas, eu aprendi duas coisas. Assim, que o povo gaúcho foi formado por várias etnias, mas principalmente a italiana, a espanhola, a alemã. E esse povo se juntou num outro povo. São brasileiros, sim, falam português, sim, mas com uma outra cabeça. Porque não é por mero acaso que o sul do país é mais culto, é mais um monte de coisa. Né? Muito mais bacana. E, no meu caso, quando eu comecei a ir para o Rio Grande do Sul, fui para o interior, eu não entendia, né, que o Rio Grande do Sul era formado ali do litoral, que subia uma serra gaúcha, ia lá para o Planalto, onde se plantava alimentos. Aí fiquei amando o Rio Grande do Sul, amando. E também fiquei muito impressionado com a união das pessoas, das famílias nas cidades, coisa que eu não tenho aqui, você acredita? Aqui no meu bairro, eu moro aqui perto entre Mojimirim e Campinas, não sei se vocês conhecem São Paulo, moro aqui perto de Artur Nogueira, tem um bairro. Tentei até quando eu cheguei aqui nesse bairro, chamado Mato Dentro, ajudar as pessoas. Não, cada um fica na sua. Enfim, aqui nós não somos unidos, enquanto que vocês aí são unidos. Então, essa fascinação pelo povo gaúcho me levou até a me emocionar muitas vezes com vocês. Quando eu estive, por exemplo, fazendo um ao vivo, eu estava no Canal Rural, e era na época dessas invasões provocadas pela esquerda. Desculpe quem tiver da esquerda aqui, mas invasões de índios, né? Eu me lembro uma vez uma senhora me chegando, eu estava fazendo ao vivo ali pelo Canal Rural, e ela era de Cacique Doble, ela veio de lá, uma senhorinha. Eu vou me emocionar, desculpe. Mas ela me pediu todo o apoio, acho que faz uns 10 anos isso, para ela não perder a terra dela. Ela dizia assim, seu João, minha família veio para cá, nós temos mais de 100 anos. Como é que eu vou deixar minha terra? E aí, junto com o pessoal dos sindicatos, tal, a gente foi trabalhando. Aí conheci pessoas fantásticas. Conheci o Gedeão Pereira, presidente da Farsul, e conheci essa pessoa maravilhosa chamada Antônio da Luz. E isso foi estreitando a nossa amizade e o meu respeito para com o povo gaúcho. E depois perguntando, fazendo um outro parênteses, perguntando para o climatologista, me fugiu o nome, desculpa, já me lembro, estou um pouco emocionado de lembrar essas coisas do meu passado. Mullion, Antônio Carlos Mullion, grande climatologista. Eu perguntei, está numa live que está sendo reproduzida esses dias aí, por que aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul? Não, mas isso não é que é costume, não é costumeiro, mas é de épocas em épocas. O Rio Grande do Sul passa por esses fenômenos. Foi daí que o pessoal começou a procurar as enchentes passadas. Chegamos a 1941, como todos sabem. Hoje, no meu programa, eu mostrei a foto do aeroporto de Porto Alegre tomado pelas águas em 1941. Então, assim, não tem nada a ver, nunca teve a ver, com ação humana, né, na questão ambiental. São, como é que eu posso dizer para vocês, como o Mullion explicou, são correntes atmosféricas que trazem frio, calor e formam uma barreira que bate lá no Andes, lá nas cordilheiras dos Andes, e nessa forma uma barreira que impede as chuvas de subirem para o Paraná para frente
e elas se concentram sobre o Rio Grande do Sul. Isso costumeiramente acontece. Se a gente listar e veja quantas enchentes vocês passaram por isso. E também pelo um fenômeno que ninguém explica a origem, que é o Laninho e Laninha, também convivi com vocês, pelo menos durante 3 safras, com efeitos de Laninha cruel, tão cruel quanto a enchente que vocês viveram agora. Então é uma região marcada por problemas climáticos. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com nada, tem a ver com o espaço, a atmosfera, com as correntes marítimas. É só estudarem que vocês vão encontrar essas informações aí. Então, é muito fake, é muito blá, 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 é muita conversa fiada e muito aproveitamento cruel de alguns políticos que estão se aproveitando dessa tragédia que se abateu sobre o povo gaúcho. Isso posto, a gente tem que louvar o que está acontecendo aqui. Como eu disse, raramente, para não dizer dificilmente, nós teríamos um movimento como esse, por exemplo, esse SOS Agro Rio Grande do Sul, acontecendo em outras regiões do país. Aliás, poderemos até ter, porque nós estamos aprendendo com vocês. E assim, muita gente deve imaginar, Vinícius, que isso daí é uma converseira, é uma blá blá blá, é mais conversa fiada, não vai acontecer nada. Mentira! Não se enganem, vai acontecer sim. O povo é responsável por tudo. O povo pelo povo. E o político, ele morre de medo do povo, das manifestações populares. Povo na rua, povo aqui na internet, aqui nesse grupo, falando, conversando. Isso sim vai trazer consequências. Objetivamente, pelo que eu vi aqui no grupo, aliás, deixa eu fazer uma homenagem, viu, Graziela? Não só a Agrodelas, que está coordenando toda essa live, essa manifestação, essa pressão legítima e popular. Quero agradecer muito ao meu amigo Lucas Scheffer, lá de Cacequi, que me alertou, falou, olha, temos aí com um grupo, assim, participe e tal. E o Lucas, hoje até botei os vídeos do Lucas no meu programa, é um batalhador, né? São as pessoas que fazem a diferença. Então, assim, eu tenho certeza de que algo vai acontecer. Pegando, por exemplo, a manifestação da Farsul, que é isso que a Graziela está repetindo e exigindo, né? Não é suplicando, exigindo das prefeituras. Hoje, a Graziela já tem 211 prefeituras listadas com ela, reproduzindo a mesma mensagem ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que eu conheço bem, redigida, pensada pelo Gedeão, presidente da Farsul, e manifestada pelo grande Antônio da Luz. Olha, se vocês verem, se vocês pararem, eu tenho certeza que todos leram, mas leiam com atenção a reivindicação da Farsul entregue ao ministro Carlos Fávaro. É uma coisa singela, simples, objetiva, como se deve fazer sempre na comunicação. Comunicação tem 2 pilares. Qual é o pilar? O primeiro pilar. Comunicação não é aquilo que a gente fala, e sim aquilo que o outro entende. Por isso nós temos que ser muito claros. Comunicação todo mundo faz, todo mundo sabe. Mas ser objetivo é a principal das prioridades, esses pilares da comunicação. Então, comunicação não é aquilo que você fala, e sim que o outro entende. E o segundo pilar é ser objetivo e curto. Na comunicação, o menos é mais. Na verdade, a comunicação não é fazer o que eu estou fazendo aqui, que eu não estou parando de falar, mas é importante eu dizer o seguinte, que na comunicação, quando você resume, o que fica é a última coisa, a coisa resumida. Então, assim, eu falei um monte de coisas, falei da minha infância, então a pessoa já esqueceu, mas a essência é aqui, ó, a nossa união. E falando do texto do Antônio da Luz, o texto da Farsul, leiam, vocês vão ver 2 frases contundentes, 2 frases contundentes. A primeira, até meio agressiva, mas necessária, dizendo ao ministro, olha, o que não queremos é blá, 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 conversa fiada, sabe?
é só conversa e não solução. Disso nós estamos cheios. Inclusive, o Antônio da Luz não colocou a frase fundamental, né? Nós precisamos de canteiros de obras e não palanques políticos. E a segunda frase fundamental que ele deixa nesse comunicado que ele entregou ao ministro é que os juros que os produtores irão pagar depois, não agora porque não tem condição, esses juros têm que ser os juros iniciados do orçamento federal, que foi estabelecido em 3%. Mas o Antônio da Luz fez uma ênfase muito forte nisso. Por quê? Se deixar para ser o juro lá para frente, quando vai saber que tamanho vai estar esses juros, porque o governo não para de gastar e os juros irão subir, a dívida vai subir junto. Então, assim, como o Antônio da Luz pertence, é um economista experimentado e de renome, ele pertence àquela pesquisa Focus, ele é integrante da pesquisa Focus do Banco Central, representando a agricultura, ele sabe muito bem o que está dizendo. Não vamos entrar numa arapuca. Queremos, sim, que vocês adiem os nossos investimentos, as nossas dívidas de custeio, não é? Tudo o que for necessário, porque nós não temos renda agora, mas queremos pagar. Queremos pagar, sim, com juros de 3%, conforme está no plano do orçamento federal. E não o juro do dia, e não o juro bancário. Então, assim, em termos de comunicação, em termos de movimento, isso foi na veia. Agora, eu também assisti, viu, Vinícius? Graziela? Também assisti a live do Ministério da Farsul, com todos os seus sindicatos, ao vivo com o ministro, lá em Brasília, que chamou também toda a sua diretoria. Isso já faz um mês. Não porque isso vai acontecer, porque nós vamos fazer, porque nós somos isso, porque aquilo, tarará, tariri, toró. Eu estou acompanhando as manifestações aqui no SOS Agro. Agora há pouco, o pessoal estava entrando agora há pouco dizendo, pessoal, começou a chegar a cobrança bancária. É como se não houvesse nenhuma promessa. E outros dizendo, cara, eu estou entregando minha soja úmida, infelizmente, lá nas cooperativas, e elas não querem saber. Estão pegando meu dinheiro e estão... Sabe, assim, parece que uma desumanidade, não vou falar nem que é crueldade, é desumanidade, parece que as pessoas não estão entendendo. E, por fim, só para encerrar essa abertura, eu acho que até, Graziela, sei lá se tem perguntas, a gente pode responder, tanto faz. Uma coisa é também, a gente precisa deixar muito claro na sequência do que vai acontecer aqui. Então, eu disse que nós temos uma boa notícia, que é esse movimento, que vai dar certo, que já deu, mas nós temos uma outra má notícia. A má notícia é o dia seguinte, o day after, ou o mês seguinte. Porque quando aconteceu o problema, todos se lembram, né? Foi no dia... Ah, meu Deus. Foi no dia 30 de maio. Porque no dia 31 de maio, foi... Dia 1º de junho, dia 1º de junho teve aquele escândalo, no meu ponto de vista, foi um escândalo, no Rio de Janeiro, da Madonna. E no dia 31, do dia 30 para dia 31, teve a enchente. E nós, aqui do Tempo e Dinheiro, já pelo menos uns 15 dias antes, junto com o meteorologista, não é meteorologista, o engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho, e também com o serviço de computadores do IMET, a gente via que ia chover muito sobre o Rio Grande do Sul. Mas assim, a Karina Botião, que é a apresentadora do Tempo e Dinheiro, falava assim, meu Deus do céu, o que é isso? É uma mancha escura sobre o Rio Grande do Sul, vai vir um dilúvio. E a gente falava, tá lá, e assim, sabe, isso me dá muita frustração, porque ninguém tomou nenhuma providência. Nenhuma providência. Então, isso foi no dia 29, no dia 30, aí nós estávamos no ar, e aí a gente começou desculpe, foi final de abril para 1º de maio, faz um mês, eu estou olhando a folhinha errada aqui. Desculpe, mas enfim, foi no final de abril, então, no sábado teve o show da Madonna, a Globo não deu uma linha, e a gente desesperado
desesperado. Estou recebendo aqui informações, tem gente afogada, tem gente, aquele mundaréu de água. Falei, meu Deus do céu, parece que ninguém está acordando para o que está acontecendo. E aí depois, claro, né, era impossível, né, desconhecer uma tragédia desse porte. Aí praticamente todas as mídias entraram, aí todo mundo fez e continua fazendo uma espécie de um aproveitamento no sentido de ter audiência, né, ganhar audiência. Mas agora, infelizmente, vai acontecer o day after, o mês after, o que vai acontecer depois. O restante do Brasil vai esquecer de vocês, infelizmente. Nós temos ali todo dia abrindo o tempo de dinheiro, dizendo, olha, lá em Porto Alegre tal coisa. Sabe, a gente tenta não deixar o drama ser esquecido. Isso é a primeira coisa. Segunda, olhando para a agricultura, além do problema da soja, além do problema das dívidas, além dessa insensatez de algumas cooperativas, tal, nós temos o solo, doutor Vinícius, o solo de muitas lavouras, de muitas regiões, eles foram lixiviados. Muitas pessoas que são urbanas não entendem o que é um solo lixiviado. Aliás, eu também no começo não entendi a diferença de terra com solo. Terra é o que você está pisando aqui agora. Solo é aquela faixa onde as plantas nascem e crescem, as raízes se expandem. Há uma luta há tempos de fazer com que esse solo tenha um perfil de 40 centímetros. Isso daqui, ó. Um perfil de solo nutritivo, turfoso, como se fosse um canteiro. E ele, por ser um canteiro, mesmo que ele tenha palhada em cima, ele é grumoso. E veio a enxurrada e lavou tudo. Um deserto. Virou um deserto. E aí você fala, puxa vida, e agora? Como é que se planta no deserto? Não se planta. Como é que se planta em cima de pedras? As pedras, as rochas se descobriram. Foram descobertas pela violência das águas. Eu digo para vocês assim, no mínimo, os especialistas que eu consultei, no mínimo 5 anos, para ficar malemar, como dizia minha mãe, 10 anos. Rapaz, do que esses agricultores vão viver, como eles vão sobreviver? E para completar, estou batendo aqui na madeira, ainda começa o Laninha, e o Laninha é crucial, é cruel para vocês. Caramba! Então, assim, e olha, a gente tem informações que eu não quero ficar aqui puxando, mas muita gente está sensibilizada demais, sabe, desanimada, entrando num parafuso, pensando em tomar atitudes drásticas, porque levanta de manhã. No dia seguinte, após aquela tragédia, eu perguntei no ar para as pessoas, imagine se fosse você vivendo numa situação dessa, assim, você não tem mais casa, de repente você não tem casa, não tem onde sentar, não tem banheiro, não tem cama, não tem nada. As suas fotos foram embora, as suas roupas. Se coloque no lugar delas. Aonde vai almoçar? Bom, essa é a nossa situação. Fora isso... Pois não, é algo... A gente escuta isso, a gente fala muitas vezes o óbvio, mas eu sou da opinião que o óbvio deve ser dito várias vezes, porque quando tu fala, tu reconsidera, tu reanalisa. Eu sempre dou valor à experiência. E vários amigos meus que têm muito mais experiência de vida que eu, muitos mais anos, alguns com 50 anos mais que eu com 40 anos, 43 anos de idade, e eles falam que o óbvio deve ser dito. E a gente está nesse movimento, a gente trouxe a gente trouxe estratégia, a gente trouxe algo que fosse factível. E basicamente a gente elegeu alguém, ou seja, a Farsul. A gente não quis protagonismo, a gente quis ser os pilares para que as pessoas... Então nós somos meio
para que eles consigam fazer por nós, pelos agricultores. Eu não sou da agricultura. Meu business, o que eu faço, eu crio estratégias para levar empresas para a Bolsa de Valores. Só que é algo tão relevante que todos devem se ajudar. E eu estou aqui para trazer essas estratégias do que deve ser feito com resultado e de uma forma descentralizada, onde cada participante desse grupo tem um papel fundamental. Cada um foi na prefeitura que podia, pediu apoio da prefeitura, cada um compartilhou com seus amigos, e o conceito é muito simples. Nós entendemos que a Farsul tem um papel poderoso, mas eles padecem de uma ritualística, eles têm que cumprir uma ritualística, eles não podem muitas vezes sair e berrar, eles podem pedir, tal, nós podemos berrar por eles. E como numa guerra, muitos generais que não têm muitos escrúpulos vê seu pelotão e muitos deles estão agonizando, pedindo ajuda, muitos fingem que não está vendo para esperar com que aqueles que estão berrando parem de berrar por causa da morte. Só que nós estamos aqui uns ajudando os outros e não vão deixar o nosso parceiro, nosso combatente aqui do lado, o agricultor do lado, morrer. Por isso que nós vamos continuar berrando cada vez mais forte, mas com métrica e técnica. O que é isso? Nós entendemos que as redes sociais têm um poder gigante e por isso começamos a organizar em grupos. Esses grupos têm 2, 3 mil, estamos indo para 3 mil pessoas, onde nós estamos pedindo, pessoal, vamos fazer de forma organizada. Como que tu faz com que alguém consiga te atenda? Não tem aquela história que atende quem berra primeiro? Então, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo publicações, essa live, por exemplo, e de forma muito respeitosa, respeitando o governo. Independente se nos respeita, não respeita, nós vamos manter dentro da legalidade e vamos seguir com disciplina. Essa live depois, cada presidente da República vai marcar o Haddad, vai marcar vários políticos. Por quê? Nós entendemos que são vários ministérios, da agricultura é mais um, e todos estão pedindo dinheiro para o Haddad. Então, se nós não mobilizar os outros ministérios também, nós vamos ser mais um na fila do pão. Então, nós temos que causar uma comoção popular. E se nós temos nesse grupo 3 mil pessoas, por exemplo, cada uma mobilizar 10 amigos, mandando para marcar 10 pessoas, marcando 10 políticos, nós estamos falando de 30 mil pessoas. Então, essas 3 mil vezes 10 a 30, se for 30 pessoas, cada um caminhar para 30 amigos, estamos falando de 90 mil marcações. Imagina o Instagram, o Facebook, as redes sociais do presidente da República, mais o Haddad, que é quem libera o dinheiro, e mais vendo isso todo dia. Então, nós sim estamos berrando e está incomodando. Só que o que nós percebemos que está tendo estão vendo esse berro, nós sabemos que está acontecendo, mas a gente vê muitas vezes que eles estão fingindo que não estão escutando. Então, quando acontece isso, muitas vezes tu pensa em desistir. Nós, seres humanos, pensamos muitas vezes, não vai, tu desiste. E é bem agora o momento que a gente tem que berrar mais forte ainda. E nós colocamos agora, nós fomos de forma ordeira, organizada, diariamente com postagens marcando esses políticos. Vários políticos engajaram. Eu não tenho conhecimento de outro movimento de defesa da agricultura que tenha o apoio de mais de 200 prefeituras, assinado por escrito, mérito dos membros desse grupo que estão fazendo. O mérito não é da Grazi, meu, da Dandara, o mérito é das pessoas desse grupo. Pessoas que estão fazendo, são formiguinhas que estão fazendo, cada um o seu papel, e no conjunto da obra estão fazendo algo gigantesco. E nós, dentro dessa política, dessa conduta de legalidade, buscando o ser ordeiro para buscar um objetivo comum, para que nós não tenhamos discussões sobre política, mas sim tenhamos discussão sobre vidas desses agricultores. Porque se não for acudido nesse momento, tendo em vista as dívidas já contraídas de 3 anos de seca, mas tudo que perdeu, não se tem dinheiro para arrumar máquina, não tem dinheiro para arrumar solo, não tem dinheiro para comprar semente, não tem dinheiro logo, não tem como recomeçar.
Muitos deles com áreas arrendadas, muitos desses não tiraram dívida no banco, pegaram porque já estavam tomados 100%, suas terras já estavam hipotecadas, e eles pegaram dentro do... Quem vende o adubo, quem vende a semente, e confiaram nesse agricultor porque sabe que é trabalhador. Só que não sabiam que ia acontecer uma catástrofe dessa forma. Então, nesse momento, o que estamos pedindo para pessoas influentes do mundo, amigos, quem estiver aqui ouvindo, e eu falo isso, já falei várias vezes e falo novamente, que é um pedido de ajudar com que todos nós possamos falar mais alto, de forma ordeira e organizada. Eu já falei em outras lives que esse movimento, nós estamos estimando em torno de 18 bilhões, que é o que necessita. Para comprar arroz foi 7, numa canetada do Ministério do Planejamento. Olhei o orçamento da União, teria uma condição muito simples desses 18 bilhões que não é dado, é emprestado. E só que esses 18 bilhões, para te entender, o PIB do Rio Grande do Sul é em torno de 750 bilhões. 130 bilhões é do agro. E desse agro, muito dele é exportado. Exportações que seguram a balança comercial. Se essa exportação não acontecer no volume que está acontecendo, o Banco Central vai ter que gastar para comprar dólar e vender ele mais barato para controlar a balança cambial. Se não tiver isso, o que vai acontecer? Os preços vão subir, já estão subindo neste momento. E subindo os preços, agora tem muita gente que teria que plantar o trigo, não vai plantar. E subindo os preços, aumenta a inflação. E aumentando a inflação, significa que a taxa de juros não vai cair, quiçá vai subir 1%. Subindo 1%, tendo em vista que a política do governo é de gastar, é uma política, não quero entrar no mérito se é certo ou errado, porque é quem está pedindo, então não quero brigar com quem eu estou pedindo, e claramente a gente fala isso, significa que os 7 trilhões de dívida aproximadamente, quando assumiu o governo era 5,5, hoje está indo para 7 trilhões, esse 1% desses 7 trilhões, nós estamos falando que é 70 bi. Então, tu pega 1%, se tu pegar 1% ao ano, então, 7 trilhões, e tu pegar 10% de juro daria os 700 bilhões, 1% dá 70. Ou seja, o impacto na inflação e o impacto na dívida é muito maior que os 18 que nós estamos falando. Então, não existe argumentos para negar o nosso pleito e nós, de forma estratégica, olhamos onde tinha orçamento, como fazer isso e fizemos um pedido que é possível dentro de uma canetada. Por quê? Tem vários no grupo, tem vários pedidos. Eu falei, pessoal, segunda fase. Primeiro vamos fazer o que é possível e depois a gente melhora. Porque o que acontece sempre? É de tudo que é coisa não recebe nada. Então a gente está pedindo isso. E agora, o que está acontecendo? Nós passamos até o dia 30 de junho, demos um prazo. Por quê? Tem milhares de agricultores que querem sair com seus tratores. Da mesma forma, em janeiro desse ano eu estava na Alemanha, visitando fundos de investimento, dentro do meu trabalho, que é vender empresas para fundos. Nesses fundos de investimento, eu tive na Alemanha, tive meu trem que eu perdi, vários, tive que arrumar meio de transporte, porque os agricultores lá estavam se manifestando de forma ordeira. Nas cidades, eu estava em Fussen, aproximadamente 20 quilômetros, 30 de Munique, os agricultores estavam passando na cidade. E na cidade, cada trator tinha uma placa reclamando do governo. Reclamamos de forma ordeira, mas nós vamos... E eles falando, vamos berrar. Andando na velocidade da via, sem parar, tendo direito de ir e vir, tendo direito de se manifestar, direitos constitucionais que nós temos. Então, muito provavelmente, nós vamos pedir mais uma reunião, vamos falar que nós vamos manifestar e vamos pedir para a Farsul para não termos problemas legais, pedir, podemos, senhor seu juiz, podemos nos manifestar de forma ordeira, dentro da via, dentro da velocidade certa, sem parar os tratores e colheitadeiras? Agora imagina, nós temos 210 municípios, dos 400 e tantos que tem no estado do Rio Grande do Sul, quiçá até lá tenhamos 300 municípios, que é a nossa meta. 300 municípios onde os agricultores se colocam sua bandeira do Rio Grande do Sul sobre o trator e nessa bandeira, logo à frente do trator, faz uma mensagem pedindo socorro. Eu tenho certeza que esse movimento ordeiro, organizado e conjunto vai ter uma visibilidade global
nacional, mundial. Então, nós estamos organizados. Nós estamos de mãos dadas, unidos num único propósito. Cada passo feito com estratégia e organização, para que nós consigamos fazer com que escutem o nosso berro de dor. A dor do medo da morte, a morte da agricultura. E nós falamos e pedimos que esses políticos se manifestem, dizendo: tu aceita esse pleito? Ou tu diga para nós: não, nós não aceitamos salvar a agricultura, porque talvez essa atitude clara e objetiva faça com que a população decida em quem votar nas próximas eleições. Então, é o recado que eu trago, e eu pergunto, dentro dessa forma ordeira, dessa forma organizada, com métrica, técnica, estratégia, eu convido mais pessoas e te pergunto: tu acha que dessa forma nós conseguimos fazer com que eles escutem um pouco mais a gente? Como eu disse, parabéns pelas suas palavras, viu, Vinícius Dutra? Bem emotivas, por sinal. Mas, como eu disse, nós não temos alternativa. Nós não temos alternativas. O pessoal que está nos assistindo, os gaúchos, infelizmente eu vou ter que dizer isso, né? Talvez de uma maneira até antipática, mas vocês não têm saída. O Vinícius, né, por um dom divino, está aqui, colocando a cara a tapa, né, tal. Mas também ele não tem alternativa, porque ele trabalha com o agro, ele trabalha com as empresas do Rio Grande do Sul. E se ele não salvar as empresas do Rio Grande do Sul, ele vai afundar junto. É assim que a gente tem que olhar as coisas. Não tem que imaginar que são eles que sofreram, são eles que tiveram perdas dos seus familiares, são eles que tiveram essas cidades. Não. Vocês têm que dizer nós todos. Porque se a água não chegou até a sua casa, a crise econômica já está aí e ela vai ser muito mais agudizada. Nós temos que salvar os empregos das cidades inundadas, Canoas, Caxias. Nós temos que fazer essas empresas voltarem a trabalhar para manter os empregos. Nós temos que fazer os produtores voltarem a plantar. Então, assim, é tão absurdo nós vermos, parece que estão informando aqui que o leilão do arroz foi adiado, foi suspenso, graças a Deus. Tomara, estou procurando as notícias aqui. Foi suspenso há 14 minutos. Olha que maravilha. Após a né? ação interpelada por integrantes do novo juiz federal substituto da Justiça Federal da 4ª Região, Bruno Fagundes de Oliveira, suspendeu nesta quarta-feira, dia 5, o leilão para a compra de arroz importado encabeçado pela Companhia Nacional de Abastecimento. A compra estava estimada em 7,2 bilhões, há 14 minutos. Vitória da pressão. Muito bem. Não, é porque era tão ridículo o que estava acontecendo que a gente não conseguia entender como é que eles iam destinar 7,2 bilhões para produtores de outros países e deixando os nossos produtores sem nada. Caramba, era tão óbvio. Olha, haviam 3 caminhos para eles adotarem. Olha, não temos dinheiro porque a situação está difícil, barará. Isso é um. 2, vamos dar esse dinheiro para os produtores, é a segunda alternativa, arrumarem seus solos para eles voltarem a produzir novamente. Ou 3, que seria até uma outra loucura, vamos comprar arroz para fazer um esmolão, fazer política, mas eu vou comprar arroz aqui dentro. Não, resolveram comprar arroz lá da Ásia para 40 dias, chega depois de 40 dias, que loucura. E ontem eu mostrei isso no programa. Eu fui ao supermercado, as gôndolas estão lotadas de arroz, lotadas até o teto. Eu mostrei, fiz vídeo, o cara falou, olha, lá dentro do depósito tem arroz até o 2º andar. E como houve essa loucura, se a gente tivesse uma justiça realmente eficiente, né, a gente descobriria quem espalhou isso. Ah, vai faltar arroz.
Aí as donas de casa saíram comprando como loucas. Eu disse, eu falava aqui para perto do meu pessoal, aqui, meus vizinhos, deixa disso, que isso? Tem arroz até demais, essa safra está sobrando 600 mil toneladas. Não vai faltar arroz, coisa nenhuma. Bom, aí que saíram comprando, bom, aí o Vlamir Brandalize, que trabalha conosco, um grande analista, disse, as famílias, as donas de casa, compraram 3 sacos de arroz, vão ficar de 2 a 3 meses sem precisar comprar arroz. Então, esse arroz que está até lá em cima vai ficar parado. Olha que tragédia. Então, assim, no mínimo, que pegasse esses 7.200 milhões, desse para os agricultores recuperarem seus solos. No mínimo. Aí a gente fica se perguntando, mas por que esse erro estratégico? Será que eles são ignorantes? Será que eles são feitos de uma outra massa encefálica? Será que eles são bobos? Ou será que eles são muito espertos? Então aí a gente começa a levantar uma série de dúvidas. Lembrando que nós estamos em junho, não sei se foi nesse ano ainda ou no ano passado, o governo disse que realmente ia revitalizar a Conab para comprar, fazer estoques reguladores. De novo, essa conversa de estoques reguladores. Quem regula o estoque é o mercado, é a oferta e demanda. O Vinícius sabe disso de cor e salteado. Ele aplica isso. Você não compra uma caneta a mais, você não precisa. E se tiver uma caneta e 10 querendo, o preço da caneta vai subir, é óbvio. Se eu fizer 10 canetas e ninguém quiser, a caneta vai sobrar. Mas é simples assim. Parece que eles não entendem. Ah, mas o preço do arroz fica inacessível para quem ganha pouco. Rapaz, vamos fazer eles que ganham pouco ganharem mais. Simples assim. O que falta é dinheiro, não é arroz. Por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos e a vida lá é caríssima? Porque lá se ganha bem. Ora, tão simples. Enfim, olha que boa essa live, hein? Graças a Deus, nós estamos dando um hard news aí. Suspenderam o treco. Suspenderam esse assinte, esse absurdo, essa crueldade. Diga, Grazi. A Dandara disse que notícia boa, que notícia maravilhosa, né? Energia boa nossa, né? Por isso que a gente tem que falar, gente. Vocês viram o quanto o pessoal foi pressionando isso? Hoje, até ontem, eu vi uma matéria do Antônio da Luz que saiu no jornal. Então, assim, por isso a importância da gente cutucar. E eu espero que logo saia uma notícia dessa atendendo o pleito da Farsul. Então, por isso que a gente pode parar. Significa que dá certo falar. E eu quero pedir para vocês, para ser bem prático, tá? Pessoal, essa live vai estar gravada. Compartilhe essa live com outras pessoas para nós ter um engajamento não só de políticos, mas de pessoas que querem o agro. O agro está na casa de todo mundo. Quando tu está com o prato cheio, tu está vendo agro. E a base de tudo é o agro. Os insumos para a indústria, muitos deles vêm do agro. A cadeia de transformação vem do agro. Então, o agro consome produtos e serviços. Então, é muito importante. E o agro, ele tem uma série de riscos que são imensuráveis, como enchente, seca, pragas, tem coisas que são imensuráveis. Então, o que eu quero pedir para vocês? Tem uma série de lives. Assistam as outras lives. Compartilhe as outras lives e quando compartilhar, marque os políticos que vocês conhecem, marque influenciadores. Isso é muito importante. Cada vez que tu marca, é como se tu estivesse berrando para ele, me ajuda. Ajuda os agricultores. E compartilha. Quando tu compartilha, gera relevância. Isso faz com que o algoritmo do Instagram distribua esse material para mais pessoas e mais pessoas entendam o que está acontecendo. Porque, infelizmente, quando passa esse período, as pessoas, aqui estava todo mundo do Brasil olhando para cá. Está passando, o pessoal está deixando de olhar para cá. E assim, nós escutamos várias teorias, várias formas. Teorias que o governo está comprando arroz para comprar superfaturado, para sobrar dinheiro. Teorias que nós não queremos entrar se está certo ou errado. Que é para ter dinheiro para as eleições municipais. Não queremos discutir isso nesse foro. Nesse foro,
nós queremos pedir ajuda. Governo federal, não quero botar crivo se é bom ou se é ruim. A única coisa não faz nada errado. Então, arroz, sim, eu vou defender. Mas se ele está fazendo outras coisas, não é o momento agora. O momento é de reclamar para essa ajuda clara, direta e objetiva. O pleito da Farsul. E uma vez não atendida, sim, nós vamos berrar mais alto. Mas, a não ser que o governo mude de posição, o nosso berro não vai ser mais só com palavras e com marcações. Nosso berro vai ser garantindo o direito constitucional de nós podermos nos manifestar. Tratores às ruas, para que a população veja. E eu tenho certeza que esses tratores, com a bandeira do Rio Grande do Sul, com os dizeres na frente, vai ter uma população nas calçadas batendo palma e apoiando a agricultura, porque vai ser a única forma de nós conseguirmos aquilo que precisamos para sobreviver. Muito bem, Doutor Vinícius. Vinícius. Eu acho que... Pois não, Graziela. Não, eu só queria contar que eu acho que eu não consegui hoje repassar um ofício que nós recebemos hoje de manhã, se eu não me engano, da FAMURS, que é a Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Essa federação representa, ela representa todas as cidades gaúchas. São 497 municípios que mandaram o ofício apoiando o pleito da Farsul. Mesmo assim, é que como nós temos 3 grupos, né, seu João, o senhor acho que está no... Eu não sei se o senhor está em todos ou está no terceiro, mas às vezes eu não consigo atender todo mundo, eu não consigo repassar. Mas o que significa? Que toda a população também está de acordo com o pleito da Farsul. E é isso que nós queremos. Todo momento a gente fica acalmando o pessoal. Gente, nós vamos conseguir. A gente está pedindo somente mais um tempo para que isso seja feito sim. De qualquer maneira, nós vamos conseguir. E agora dá para as pessoas... Sim. Não, pode falar. Não, o que eu queria dizer assim, vocês são fantásticos. Não só pela live, não só pelo movimento, mas pela ideia, pela mensagem. Qual é a mensagem que vocês estão dizendo? Pelo título já é fantástico. SOS Agro RS, Rio Grande do Sul. E aí vocês estão colocando uma data. Faltam 30 dias, faltam 29, faltam 27. Agora o Vinícius deu uma outra ideia maravilhosa, meio óbvia, mas que precisa ser dita e movimentada e estimulada. Os tratores têm que voltar às ruas. Imediatamente. Pensem nisso. Os tratores... A gente já está segurando essa ideia dos tratores há faz dias. Os produtores do grupo estão há faz dias. Todo mundo se coçando para ir para as ruas e a gente que está dando esse tempo. A Grazi que está segurando os produtores aí, falando, não, gente, calma. Eu tenho uma questão de honra. A honra nós temos, independente que as outras pessoas não nos honrem. A honra nós fazemos por nós mesmos. Nós falamos que é 30 dias. Independente do que façam com nós vamos manter a nossa honra. A nossa honra é... o que eu quero... Cara, eles estão fazendo errado. Não importa. Nós fazemos a honra por nós, não pelos outros. Nós somos pessoas, é um grupo honrado. Então, nós vamos segurar e fazer do jeito certo. Porque eu não quero um juiz depois dizendo, daqui a pouco prendendo alguém com trator, porque, infelizmente, tem atitudes dessas que acontecem. Então, nós temos que trabalhar com inteligência. Então, posso me manifestar dentro da velocidade da via, dentro dos limites da lei, dentro do que é a Constituição, sim ou não? Se tiver um juiz que me diga que não, a gente tem que rever nossas leis, mas tem certeza que vai dizer que sim. Uma vez dizendo que sim, quero ver, não tem quem diga que nós não possamos fazer. Então, a gente vai fazer da forma correta, porque muitas vezes a dor igual bater um corte, a dor faz tu ter atitudes impensadas. Meu papel aqui como estrategista é dar atitude pensada para ter o resultado esperado. Então, tá doendo, e eu estou dizendo, segura, eu sei que tá, mas vamos fazer do jeito certo para ter o resultado certo. Então, antes de ir para a rua, nós vamos fazer, olha, nós não queremos ir para a rua, nos atendam. Nós vamos, dia 30, nós vamos antes entrar com ação pedindo autorização para que nós possamos ir para as ruas. Podemos nos manifestar?
E eu acredito que dessa forma nós vamos ter o direito de se manifestar que está na Constituição. E daí sim, nós podemos fazer a maior manifestação da história do Brasil, do agro. Da mesma forma que esse movimento, tendo em vista, eu não conheço nenhum movimento até hoje, e eu estou procurando, para não falar besteira, que tem o apoio popular e o apoio de tantas prefeituras. E agora com o apoio também da FAMURS, que é a associação de todas as prefeituras. Então, tantas cidades apoiando, quando o prefeito está assinando, a Câmara de Vereadores está assinando, é a população que está apoiando. Então, quantas milhares, milhões de pessoas, através do seu representante, estão apoiando esse movimento para salvar a agricultura? Então, é um movimento tão lindo que eu tenho certeza que vai entrar para os anais da história como um movimento, como o senhor disse, é político, mas não é partidário. Sim. Porque se tiver, não importa o partido, se tiver alguém do PT, do PSDB, se tiver do NOW, quem tiver aqui apoiando o agro é bem-vindo, mas com uma condição. O nosso pleito é único e exclusivamente para atender esse pleito da Farsul, para não ter outras discussões, senão cada um desperdiça energia com um monte de coisa e não está no foco. Então, nosso foco é nós somos determinados, nós somos incansáveis e dessa forma nós nos tornamos invencíveis. Muito bem. Eu tenho uma Vinícius, noção, assim, João. A gente está com as meninas, né, das agrodelas e quem também está podendo ajudar. Foi mandado e-mail para todos os senadores. A Elisa mandou para todos os senadores pedindo apoio, mandou para todos os deputados federais e estaduais pedindo apoio. Nós temos já, se eu não me engano, 11 ou 12 ofícios de deputados, já temos 2 ofícios de senadores. Hoje começou a chegar ofício de cooperativas que estão apoiando, chegou ofício de metalúrgicas, e o que nós estamos buscando é, sim, agora, apoio de todas as empresas, porque elas sabem que isso vai acabar refletindo, né? Se o agro parar, vai refletir na cidade, vai refletir em todas as empresas. E, infelizmente, nessa tragédia, as empresas também foram afetadas. Então, se parar, vai ser muito pior, muito pior. A pandemia mostrou que o único setor que não parou foi o agronegócio. Então, a pandemia conseguiu mostrar a relevância do agronegócio. E agora que a gente está vivendo essa tragédia, a gente quer que as pessoas digam sim, nós apoiamos vocês, nós apoiamos o movimento SOS Agro RS. Pois é. Assim, só completando ao que o Vinícius disse, o que o Rio Grande do Sul precisa é de um canteiro de obras e não de palanque político. Simples assim, de uma maneira bem objetiva. Queremos virar o Estado, transformar o Estado num canteiro de obras. Não queremos palanque político, ok? Lembrando, vocês não acreditam a força que tem a União. Claro que vocês sabem, vocês me ensinaram. E eu usei isso aqui em São Paulo, numa união de agricultores, quando a gente precisou que o governo anterior quis implantar um ICMS diferenciado para o agro paulista. Aí nós começamos assim, conversando assim, virou um tratoraço. Tomamos a Assembleia, não invadimos, mas tomamos a frente da Assembleia, do estacionamento, paramos várias cidades importantes do estado de São Paulo, num tratoraço que fez história. Claro que depois, né, alguns quiseram fazer aproveitamento partidário. E aí, claro que o movimento se desmanchou porque não precisava. Mas nós conseguimos conter esses aumentos espúrios. Então, assim, se o governo tiver um pouco de consciência e de informação, que eles devem estar assistindo aqui, sempre tem alguém deles nos assistindo, nos acompanhando, nos vigiando, eles vão saber que esse movimento é muito forte. Que se vocês, meninas, você, Vinícius, se amanhã nós vamos com os tratores para as ruas, não imagine a força da união. Não imagine. Não subestimem o povo gaúcho. E além disso,
isso, dia 13 eu embarco, dentro do que eu faço com empresa, eu visito vários fundos. E eu já marquei várias reuniões nos Estados Unidos, então vou estar em Nova York e Washington, reuniões com fundos, endowments, que são fundos que ajudam reconstruções, ajudam a agricultura em vários lugares que tiveram catástrofes. Então, eu vou estar conversando, não sei se vou conseguir. Igual muitas pessoas, não vai dar certo, porque isso não vai dar certo. Cara, todo dia eu tenho coragem e determinação. A fé é o que me move e eu acredito naquilo que eu luto. Então, muitas vezes, o bichinho para te desviar do teu foco. Todo dia, se Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, quem somos nós para não ser tentados a desviar do propósito? Então, quem está aqui escutando, com base nisso, eu peço que não desviem desse propósito. Eu estou indo para os Estados Unidos por uma série e estou encaixando várias, e minha agenda é apertada, mas eu estou colocando, a Grazi está indo para os Estados Unidos também, estou colocando uma série de agendas. Nós temos uma agenda num grande banco, um dos maiores da Europa, que tem unidade em Nova York, para falar sobre isso. Como que nós conseguimos captar dinheiro? Porque nós estamos vendo outros meios também que existem. Se vocês olharem os Estados Unidos, no Katrina, bota no Google, Katrina, enchente, doações. Vocês vão ver que os Estados Unidos recebeu doações de muitos países. Receberam bilhões de doações de outros países para reconstruir. Então, pessoal, eu não sou governo e não quero ser e não vou ser. Não tenho afeições políticas, eu sou dos bastidores. Mas, mesmo sendo difícil, o não eu já tenho. E eu estou indo lá para fora para tentar buscar o sim. E, basicamente, aquilo que os Estados Unidos pediu de ajuda, um país que tem 30 trilhões de dólares de PIB. Quem somos nós na fila do pão que recebeu ajuda? Então, quem sabe nós possamos conseguir. Então, nós vamos pedir ajuda. Se eu vou conseguir, pessoal, não posso prometer. Mas eu posso prometer todo o empenho do mundo. Porque a minha história profissional me faz abrir portas com grandes fundos. E eu pedi, eles vão me escutar. E agora vamos torcer para que nós tenhamos também outro meio. Isso é uma forma de trazer esse dinheiro para o Brasil e ajudar a agricultura. Da minha parte, viu, Graziela e amigos que estão aqui nessa live, o meu tempo e dinheiro, eu espero não perder nunca o foco, que é a produção, que o agro não para e que o agricultor gaúcho merece toda a consideração por tudo que ele fez por esse país, porque foram eles que saíram lá dos pagos gaúchos e foram lá para Roraima plantar soja, né? Mato Grosso, Mato Piba, onde você vai, você tropeça num gaúcho. Vim de Sorriso, que é uma cidade bibelô, né? Um bibelô, fundada, criada pelos gaúchos. Eu falava assim, há 30 anos aqui não tinha nada, era um mato. E é uma cidade maravilhosa. Toda aquela cidade lá do Mato Grosso, da BR-63. Então, assim, em honra disso, é que nós vamos nos manter unidos e perseverantes. A gente pensa, como comunicadores, de pegar algum foco, mas eu fico muito em dúvida se a gente também não está extrapolando, porque é simples, né? Você quer provocar, não são quase que 200 pessoas mortas nessas 200 pessoas, 200 famílias enlutadas. Tem os números lá, tal, mas tem os desaparecidos, então junte as coisas, são 200 famílias enlutadas. Quer sofrer junto? Vá ouvir essa família. Escolha uma. Como é que foi? Está com saudades? Como é que era? Mostre a foto. Quer fazer chorar? Lembre-se, tem 500 mil pessoas fora das suas casas. 500 mil. Não é uma brincadeira, não é uma bobagem, não é uma manchetezinha de jornal. Não é mais uma nota no Instagram. Nós temos, assim, eu tenho contato com especialistas do agro. O Alexandre Gazola é um cara que cuida das sementes, o Dr. Santi que cuida do solo, o Dr. Amado, lá de Santa Maria, que cuida da fertilidade do solo. Todos estão assustados com o que aconteceu com os solos. Ora, se não tem solo para plantar, como é que vai ter safra? Parem para pensar.
E as máquinas lá do setor industrial, das cidades industriais gaúchas, que foram inundadas, queimaram. Como é que aquele 2 metros... Vocês viram a live da Farsul com o ministro Fávaro, onde o Gedeão Pereira foi às lágrimas, ele dizendo que ele não conseguia entrar na sede da Farsul, lá em Porto Alegre, que tinha quase 3 metros d'água. Ele não conseguia ir na outra sede da Farsul, que é ali meu Deus do céu, onde se faz a feira. Me esqueci o nome. Enfim. Isso. Porque também estava tudo inundado. Rio. Expo Inter, porque é ali, né? Porque também estava inundado. Enfim, é de uma situação que a gente não consegue descrever. Hoje eu coloquei no meu programa, olha, não se esqueçam, foi assim, ó. Lá no Lucas Scheffer, ele falando, estou aqui tentando colher hoje e tal, aproveitando o sol que voltou. Tal. Falei, bom, mas não vamos esquecer o que aconteceu na casa do Lucas, nessa região ali de Cacequi, de Júlio de Castilhos. A gente não pode esquecer. O país não pode esquecer. Não é com papo, com conversa fiada, que a gente vai resolver. Então, assim, Graziela, olha que live maravilhosa essa que você arrumou hoje. Demos um furo, porque estávamos na live, aí veio a informação de que o leilão desse arroz esquisito aí foi suspenso. Ponto. Certo? Segundo, já temos uma ideia engatilhada, que foi colocada aqui pelo Dr. Vinícius Dutra, de que os tratores estão prontinhos para ir para as estradas, para as ruas, para as cidades, para as capitais. Não minimizem, também não esqueçam da força do povo gaúcho, Graziela. O doutor Vinícius voltou, Vinícius? Eu vou dizer, a bateria caiu, estava eu imaginei, eu vi. Mas tá bom. aqui de perna para cima tentando catar o carregador. Não tem problema. Mas eu acho que ainda, Andara, acho que, Graziela, mais alguma coisa, acho que a gente está, como eu disse no início, né? Comunicação não é mais, é menos. E lembrando, hein, pessoal, aproveitem esse instrumento maravilhoso chamado internet, celular, Facebook, para passar outras informações, trocar ideias, explanar, né? Falaram aqui, muito boa explanação de vocês. Aproveite para explicar para as outras pessoas, falar para o restante do Brasil, como nós fazemos aí no nosso programa, o Tempo e Dinheiro. Lembrando, né, que a sociedade começou a se formar na conversa, falando quando, né, quem leu Sapiens do Yuval Harari entendeu que o macaco verde se levantou e se diferenciou dos demais, o Homo sapiens se diferenciou dos demais porque ele começou a falar. E a principal fala que uniu as pessoas lá nas cavernas, milhares e milhares e milhares de anos atrás, foi a conversa, fofoca. O que você acha do Vinícius? Está certo o que o Vinícius falou? Essa ideia e tal. É isso que nós temos que passar para as outras pessoas. Não esqueçam do Rio Grande do Sul. Não esqueçam do grande Rio Grande. Tá certo, pessoal? Gratidão, gratidão. Tá certo, seu João. Nós agradecemos muito, né, a sua disponibilidade. Temos certeza que temos mais um parceiro, né, contando com o senhor, com o seu canal, com a sua voz, para daqui 1 mês e um pouquinho, no máximo 40 dias, o senhor voltar aqui com a gente e poder falar que está tudo resolvido, né, de forma de recurso, e que nós vamos poder ter esse fôlego para trabalhar e que a gente não vai parar, né? Nós, produtores, temos um propósito que é produzir alimento, e é só isso que a gente quer continuar fazendo. Então, eu te agradeço muito, agradeço também a Dandara, ao Vinícius pelo tempo. E vamos à luta. Danda? Isso aí. Também queria agradecer o tempo de você,
o seu João por estar aqui. A gente te acompanha há anos, né? E hoje está podendo aqui falar contigo numa causa tão nobre. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada também a todos os produtores rurais que estão nessa. Eu espero que essa informação que nós conversamos hoje a gente leve para mais pessoas, peça apoio de mais prefeituras de outros estados. E para nós é uma honra estar falando sobre isso, estar apoiando os produtores. E eu espero que nem a Grazi, daqui 40 dias, está vindo aqui falando da vitória para vocês, tá? Então, de qualquer forma, eu queria agradecer a presença da Grazi e também a presença do Dr. Vinícius. E eu espero que vocês façam um bom trabalho lá nos Estados Unidos representando a gente, tá? Muito obrigada mesmo pelo trabalho de vocês. Eu costumo sempre encerrar minhas lives, né, com uma espécie de uma frase chavão, né? Mas é uma homenagem que a gente sempre faz ao país. Então, hoje eu vou duplicar. Então, eu digo sempre, viu, pessoal? Viva o Brasil! E hoje eu vou dizer, viva o grande Rio Grande! E vamos em frente. Até a próxima, estou sempre na luta com vocês aí. Vamos em frente. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.